Bom dia a todos. Meu nome é Renato Ribeiro e estamos aqui de volta para continuarmos a nossa revisão rumo ao Enem. É isso aí, nós estamos trabalhando com a matemática, mais específico com a matemática comercial, uma matéria bastante cobrada no Enem, não é isso? E o nosso objetivo é dar uma revisão pontual em cada tópico mais cobrado. Trabalhamos já razão, proporção, no nosso primeiro encontro da matemática. Trabalhamos no segundo encontro da matemática, grandezas e regra de 3. E hoje nós vamos trabalhar com porcentagem e juros. Porcentagem é uma parte muito cobrada da comercial, uma vez que se aplica muito no dia a dia. O que a porcentagem representa? O símbolo percentual é a barrinha com as bolinhas e a porcentagem ela vem do latim da palavra percetum, que significa por cada centena. A porcentagem nada mais é do que uma fração cujo denominador é 100. Ou seja, ela é uma razão, é uma comparação do que você vai pegar em relação a 100 coisas. Exemplo tranquilo, 6%. Toda porcentagem pode ser representada de duas maneiras, na forma de fração ou na forma de decimal. Número com vírgulas, a porcentagem, o 6%, indica uma fração centesimal, 6 sobre 100. Pegarei 6 coisas a cada 100 coisas que eu tiver. Razão. Lembrem? Comparação entre duas grandezas. Agora, o decimal ele ficaria 100 sobre 100. E dividir por 100 significa andar a vírgula duas casas. 0,06. Palavrinha muito importante. O de, toda vez que ele quiser a palavra de, eu quero tantos por cento de alguma coisa, esse de indica uma multiplicação. Você pode resolver porcentagem através de equações ou regra de 3. Muito utilizada em porcentagem, a regra de 3. E a grande dica que fica é, quando ele não nos fornecer um valor numérico, só tivermos um valor percentual, se você achar mais fácil, eu acho, invente um valor para trabalhar e aí depois você consegue obter uma resposta percentual, porque você enxerga com facilidade. Olha que legal, vê se vocês concordam. Eu posso colocar aqui como um primeiro exemplo, bem básico, calcule 25% de 80 balas. Legal. Ele quer que você calcule uma parte dessas balas, exatamente 25%. Então, na matemática, essa palavra 25% de alguma coisa, a gente pode representar esse de como uma multiplicação. Então, seria 25 sobre 100 de 80. Tem que criar o hábito da simplificação. Cortou. 1/4 de 80. Ou seja, vamos colocar aqui sobre 1, para ser chato. Vamos continuar a simplificar por 4. Por 4 são 20. Olha que legal. 25% de 80 balas são 1/4 das balas, que significa 20 balas. Renato, posso trabalhar assim? Posso. Ah, mas eu prefiro trabalhar com regra de 3. Legal. Vamos à regra de 3, muito utilizada em porcentagem. Então eu posso falar que eu vou trabalhar com porcentagem e balas. Não foi isso que nós vimos na aula anterior, de regra de 3? Montar as informações. Eu sei que 100% eu tenho ao todo um total de 80 balas. 100% é tudo que eu tenho. Se eu quero 25% dessas balas, eu quero X. Uma coisa interessante é que toda e qualquer regra de 3 de porcentagem, eu não preciso fazer o segundo passo de uma regra de 3, que é verificar se as grandezas entre si são grandezas diretamente ou inversamente proporcional. Motivo, com percentual é sempre direto. Mas na dúvida faça. Se 100% são 100 balas, se 100% são 80 balas, 25% menos bala. Diminuo o percentual, diminuo o total de balas que eu tenho. Diretamente proporcional, mantém.
80 sobre x é igual a 100 sobre 25. Por favor, hein? Não esqueçam, a nível de Enem, criar o hábito da simplificação. Multiplica-se cruzado, não é proporção? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios? Claro que se chega na mesma resposta. Então, trabalhar com porcentagem é muito simples. Mas eu te disse um óbvio importante. E se, Renato, ele me der um percentual, quiser a resposta em percentual e não me der valor numérico, posso inventar valor? Posso. Porque a porcentagem, ela trabalha com uma proporção. E como você quer um percentual, essa proporção não altera. Ok? Olha que exemplo legal, muito tradicional. Esse exemplo aqui é muito tradicional. Vamos supor que você esteja trabalhando. E aí, o seguinte, eu viro para você e falo, ó, teve 2 aumentos consecutivos de 20% em seu salário, vírgula, o aumento percentual total de José foi? José teve 2 aumentos consecutivos de 20% no seu salário. No final desses 2 aumentos, o percentual total que o seu salário aumentou foi de... Vamos fazer. Tranquilo. Renato, mas esse tipo de exercício não tem valor numérico nenhum, só tem porcentagem. Tranquilo, mole, inventa. Vamos supor que o José ganha por mês R$100. Por que o 100? O 100 é um número muito fácil de trabalhar. Vale a pena. Você pode inventar o valor que você quiser. 100, 10, 1000. Cuidado só porque às vezes trabalhar com vírgula não é legal. Podemos evitar, vamos evitar. Aí ele vai ter um aumento total de 20%. E achar 20% é fácil. 20% de 100 são R$20. Então o salário do José vai aumentar em R$20. Que legal. R$100, 10%, R$10. 20 é o dobro, R$20. Dá para fazer assim, muito direto. Então o novo salário do José é de R$120. Mas ele terá 2 aumentos consecutivos. Então o José vai ter novamente um aumento de 20%. Quanto que é 10% de 120? 12. 20% é o dobro. O dobro de 12 são 24. Opa! Peraí. O José vai finalizar com um salário de R$144. Tranquilo? Ele saiu de 100 e foi para R$144. Qual foi o seu aumento percentual? Olha que legal, a vantagem do 100. Ele não aumentou R$44 e R$44 são quantos por cento de 100? 44%. Não é simples? Renato, eu não sei fazer isso de cabeça. Monta a regra de 3. Se R$100 são 100%, o aumento de R$44 será de X. Monte a regra de 3. Faça o beabá. Nunca tenha vergonha de colocar todo o seu raciocínio no papel. Bobagem ou nó cego é aquele que resolve fazer de cabeça e pular as etapas para achar que sabe muito. E erra bobagem, tipo conta o raciocínio bobo, perde uma questão tranquila. Moleza, essa é a ideia de porcentagem. Vamos para juros? Juros, matéria também que tem caído volta e meia no Enem, bem recorrente. Por quê? De muita aplicação no dia a dia. Quando eu dou uma aula de juros, e a gente tem aluno em sala de aula, não uma aula pela gravação, pela internet, né, uma aula virtual, quando a gente tem uma aula presencial, eu sempre pergunto aos alunos, você sabe o que é juros? E é interessante, porque os alunos têm uma ideia do que é juros, mas ninguém sabe me conceituar, dizer de uma maneira mais objetiva o que é juros. Juros simplesmente é a remuneração de um capital. É o que se ganha ou o que se paga por usar o dinheiro de alguém. Se você empresta seu dinheiro para alguém, tem alguém usando o seu dinheiro. Esse alguém te paga um aluguel do dinheiro. Os juros, né? O que você paga se você morar na casa de alguém, aluguel, é a mesma coisa.
você está alugando o seu dinheiro para alguém. Então, juros é isso, remuneração do capital. Juros representamos pela letra J e representa a remuneração do capital. Capital é o dinheiro que você investe, juros, capital. E montante é o que você tem no final de um investimento, ou o que você deve no final de um empréstimo. Montante é tudo. É a junção de um capital, o que você pegou, mais o que é lhe cobrado de juros. Ou montante é o que você recebe no final de um investimento. O que você investiu, mais o que vão lhe pagar de juros. Juros, capital e montante têm em comum, são unidades monetárias. Reais, dólares, euros, não importa. Unidade monetária, dinheiro, ok? Aí aqui a gente trabalha com I, que é o que a gente chama de taxa de juros. A taxa de juros é, na verdade, um percentual, é uma porcentagem. É o percentual que você cobra a um certo tempo. Ah, eu vou cobrar uma taxa de juros ao mês. A cada mês que ele usar o meu dinheiro, ele tem que me remunerar com 10% do valor que eu investei para ele. É a taxa de juros, 10% ao mês. Certos investimentos podem ter rentabilidade diária, mensal, anual, trimestral, semestral. O tempo é definido entre as partes, ok? E T, alguns livros às vezes chamam de N, é chamado de tempo. Período no qual você vai investir o seu dinheiro. Período no qual você vai ficar com dinheiro emprestado de alguém, ou que alguém vai ficar com o seu dinheiro emprestado. É importante que a taxa de juros e os tempos estejam numa mesma unidade de tempo. Como assim, Renato? Uai, simples assim. Se você vai emprestar o seu dinheiro a uma taxa de juros de 10% ao mês, o tempo que esse dinheiro vai ficar emprestado tem que ser um mês. Ah, mas eu vou deixar o dinheiro emprestado 12 meses. Um ano. Um ano são 12 meses. Ah, mas eu vou deixar o dinheiro emprestado um bimestre. Legal, um bimestre são 2 meses. Ah, eu vou deixar o dinheiro emprestado um semestre. Legal, um semestre são 6 meses. Não tem como a taxa estar numa unidade de tempo ao dia e você falar que vai ficar emprestado um mês. Usa um mês comercial. São 30 dias. Transformem. Cuidado com essas bobaginhas porque isso pega muito gente. Tá ok? E aqui, quando a gente trabalha em cima de juros, nós temos 2 tipos de juros para trabalhar. Um juros chamado de juros simples e um juros chamado de juros compostos. O que diferencia os juros simples dos juros compostos? Juros simples é uma PA, progressão aritmética. Não incide juros sobre juros. Juros simples, o juros sempre incide sobre o capital inicial. Coloquem aí no seu resumo. O juros simples sempre incide sobre o capital inicial. E os juros compostos? Os juros compostos, ele incide sobre o montante do mês anterior. Então, a cada mês, os juros vai incidir sobre o montante do mês anterior e não sobre o capital inicial. Então, a gente diz na matemática que o juros simples é uma PA, progressão aritmética, enquanto os juros compostos é uma PG, progressão geométrica. É diferente, ok? Olha um exemplo legal para você conseguir enxergar essa diferença. Aí eu vou colocar a aplicação de fórmula, tá ok? Olha que interessante. É o seguinte, pegamos R$100 emprestados dos nossos pais, da mãe, de um parente, não importa. Pegamos emprestados R$100 de alguém. E esse alguém vai nos cobrar uma taxa de 10% ao mês. Essa é a taxa de juros, o I. O I definido é o percentual cobrado sobre o montante, sobre o capital que eu peguei emprestado. Então, olha que legal. Se os juros for simples, passado o primeiro mês, ele incide 10% de 100. 10% de 100 são R$10. Eu estou devendo para o cara 100 mais R$10. Devo R$110. Aí, passado mais um mês, o meu juros é de 10% sobre o valor inicial. São de novo R$10. Ou seja,
Eu devia 110, vou dever mais 10, estamos devendo 120. E assim sucessivamente. 120, 130, 140, 150, ele aumenta sempre de 10 em 10. Tranquilo? Isso é juros simples. Os juros sempre incide sobre o capital inicial. Olha, os juros compostos não. Os juros compostos no primeiro mês, ele se iguala ao simples. Tem uma linha de professor que diz que no primeiro mês os juros é sempre simples, porque ele está incidindo sobre o capital inicial. Na verdade, eu gosto de pensar que no primeiro mês tanto faz, porque os juros simples e os juros compostos incidem sobre o mesmo valor. Então, no primeiro mês, eu tenho aqui, ó, 10% de 100. Eu devia 100 mais 10 reais, estou devendo 110. Legal. Olha aqui o que aconteceu. Bateu exatamente o mesmo valor. Por isso que tem essa linha de pensamento. Agora, olha a diferença no mês seguinte. Mais um mês. Esse é o segundo mês. São 10% de juros. Mas não mais sobre o capital inicial. 10% sobre o montante do mês anterior. 10% de 110. Opa, 11 reais. Eu estava devendo 110. Vou pagar exatamente 11 reais de juros. Então agora eu tenho um saldo devedor de 121 reais. Opa! Olha aqui, já começa a ter uma diferença. Ok? Então, juros compostos, ele incide sempre no montante do mês anterior. Vamos fazer o terceiro mês aqui? 10% são 10 reais, 120 mais 10, 130 eu estou devendo. Os 10% sobre o capital inicial. Agora olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu tenho 10%, mas não é do capital inicial. É do montante do mês anterior. 10% de 121, 12,1. Então eu vou estar devendo 121, 12,1, 133,1. Olha como é que já começa a diferenciar o valor dos juros simples para os juros compostos. Juros simples incide no capital inicial e os compostos no montante do mês anterior. É o que a gente diz no mundo do dia a dia, que é a bola de neve. O trem cresce de uma forma sem noção. Imagine você deixar de pagar, por exemplo, um cartão de crédito, 15% ao mês, um cheque especial, 14%, 12% ao mês. No final do ano, você está devendo um valor absurdo, porque os juros não é simples, são juros compostos. Juros simples, fácil de calcular. Basta você pegar o capital, multiplicar pela taxa e pelo tempo. Olha o óbvio importante. Do jeito que eu gosto, isso daqui tem que estar em decimal. Então, se a porcentagem vier 10%, eu tenho que transformar 10 sobre 100, 0,1. Ok? Agora, nos juros compostos, a gente já calcula o montante. Montante é igual a C, 1 mais I, elevado a T. Renato, tenho que saber essa fórmula? Sim. O Enem tem cobrado? Sim. Tem me fornecido? Não. Mas ele me quer os juros, não quer o montante? Calcule o montante dos juros compostos e subtraia aqui, ó, o capital inicial. Montante é capital mais juros. E essa formulazinha, ela serve tanto para os juros simples quanto para os juros compostos. Ok? Só que nos juros simples a gente calcula direto os juros porque ele é bem simples. Nos compostos não se calcula os juros separado, se calcula o montante final. E assim, finalizamos esse pedaço de comercial. Ok? Teremos lista de exercício? Sim, teremos lista. E lá onde você acessa a lista, você tem todos os exercícios com gabarito e tudo organizado. Não deixem de fazer, ok? Não deixem de fazer, tá ok? Muito obrigado, ótimos estudos, foco no Enem. Estamos chegando. Valeu, grande abraço.